I cannot tell you how sorry I am, Akito. Tsubasa está vivendo uma vida solitária e patética, mas Deus o enviou para uma vila na Antártica onde ele vive uma vida tranquila. Mas no momento em que ele entra na sua nova escola, tudo muda. Em vez de paz, ele se vê cercado pelas garotas mais quentes da turma, e todas elas querem brincar com ele. Like an actual... A história começa em uma tarde congelante quando Tsubasa finalmente chega a Hokkaido de táxi, apreciando a vista nevada lá fora. Nesse momento, seu pai envia uma mensagem dizendo que está preso na Matrix e não pode vir buscá-lo. Tsubasa diz ao motorista para continuar até estarem perto de sua cidade natal, então salta do táxi, fingindo conhecer bem a área. No momento em que respira o ar gelado, sente como se seu peito estivesse se transformando em cubos de gelo. Percebendo como o frio é brutal, ele começa a caminhar em direção à casa de sua família. A bateria do seu telefone está quase acabando, então ele o guarda em vez de verificar as direções. É quando ele vê uma garota loira e atraente enfrentando a neve casualmente, mostrando suas pernas como se o clima congelante nem existisse. Eu acho, pessoal, que as pernas dela podem derreter qualquer coisa neste mundo. Ainda chocado que alguém pudesse agir tão tranquilamente no frio congelante, Tsubasa finalmente reúne coragem para pedir direções a Minami. Ela indica onde fica a casa dele, e ele agradece educadamente antes de começar a se afastar. Mas Minami rapidamente o interrompe, avisando que levaria cerca de 3 horas a pé. O coração dele para de funcionar. E o arrependimento de deixar o táxi o atinge mais forte do que o vento gelado. Para piorar as coisas, ela brinca que ele provavelmente congelaria antes que outro táxi aparecesse. Vendo seu olhar de desespero, Minami sugere que ele espere com ela e pegue o ônibus em vez disso, ao que ele concorda com gratidão. Acho que, pessoal, ele estava rezando por uma sessão de aplausos. Curiosa, ela pergunta de onde ele é. Quando ele diz Tóquio, seus olhos brilham de excitação e ela se pergunta em voz alta por que alguém trocaria uma cidade assim por o que ela chama de Polo Norte. Ele explica que a mudança foi por causa da família. E quando ela pergunta brincando se ele acha Hokkaido chato, ele responde que na verdade gosta da paz e tranquilidade, enquanto secretamente agradece aos céus que ninguém aqui sabe o quanto ele é solitário, assim como alguns de vocês. Então Minami pergunta sua idade, e quando descobre que tem a mesma, fica emocionada, dizendo que isso significa que ele terá que se juntar à escola dela. Enquanto ela divaga alegremente, Tsubasa não pode deixar de notar o quão perto ela está inclinada para ele. Também graças a Deus, até que ela de repente espirra, e sem hesitação, limpa o nariz bem na frente dele. Tsubasa ignora o óbvio sinal de alerta, oferece um guardanapo para Minami e se perde em devaneios, surpreso por ter encontrado um anjo da neve logo no primeiro dia. Do nada, ela coloca um pouco de neve dentro de sua jaqueta e começa a rir da sua reação até ele dizer que ela é fofa. Pegando-a de surpresa, Minami o empurra de volta claramente constrangida, embora tente manter a calma. Finalmente o ônibus chega. Ela rapidamente diz seu nome antes de entrar, deixando Tsubasa parado ali, apenas para perceber, após uma mensagem do pai, que esqueceu completamente de entrar no ônibus com ela. No dia seguinte, Minami já está pensando se eles vão acabar sendo colegas de classe. Enquanto isso, Tsubasa entra silenciosamente em sua nova sala de aula, se apresenta e se senta no fundo, sentindo-se decepcionado quando ela não aparece. Mas momentos depois, Minami entra correndo, vai direto em sua direção e quase o abraça na frente de todos até que o professor a repreende para deixar isso para depois. Em vez disso, ela se joga no assento ao lado dele e casualmente o chama pelo primeiro nome. A ousadia repentina o choca profundamente. Mas logo seu foco muda para o frio congelante, deixando-o como um sorvete. Depois de dar uma olhada ao redor, Tsubasa percebe que é o único bobo o suficiente para aparecer sem um casaco. Minami nota isso e casualmente entrega a ele um cobertor extra, dizendo que sempre carrega um a mais para os dias em que o frio se torna insuportável. Agradecido, ele tenta se aquecer como uma pessoa normal, mas o cheiro dela continua distraindo-o e enviando suas imaginações selvagens, que fazem seu joystick acordar e amarrá-lo o dia todo. Ele luta para acalmar seus pensamentos, enquanto ela começa a se perguntar se ele está agindo estranho porque ele está fazendo uma tenda com um cobertor. Mais tarde, depois que ela termina de conversar com uma amiga, Tsubasa educadamente devolve o cobertor e agradece a ela. Para sua surpresa, ela começa a cheirá-lo. Envergonhado, ele se desculpa caso tenha estragado o cheiro, mas ela sorri e diz que na verdade gosta porque o cobertor cheira a pipoca amanteigada. Desculpa, pessoal. Ela quer dizer que parece que os cheiros deles se misturaram. Então, ela diz que ele deve um favor a ela, o que de alguma forma se transforma em ela o arrastando enquanto vai pra casa. No caminho, ela o bombardeia com perguntas sobre que tipo de bandidas você gosta em Tóquio. Mas, pessoal, só Deus sabe que ele está com status de cartão V há muito tempo. Emotional damage! Em vez de fingir, ele admite que nunca foi a um encontro antes e pergunta como as coisas funcionam aqui. Minami ri e explica que a maioria dos casais apenas passam tempo nas casas uns dos outros, já que o tempo congelante torna sair um pouco complicado. Isso faz com que Tsubasa se imagine sendo convidado para um tempo aconchegante juntos, embora rapidamente afaste o pensamento, convencido de que uma perfeição como ela nunca chamaria um cara como ele.
Para seu choque, ao chegarem à estação de trem, ela de repente pergunta se ele gostaria de passar por lá amanhã. A princípio, ele pensa que ouviu errado, mas quando percebe que ela está falando sério, ele concorda, ainda incrédulo. Antes de partir, ela pega seu número e sobe no trem. No dia seguinte, Tsubasa vai à farmácia e depois aparece em sua casa. Mas pessoal, me digam nos comentários por que ele vai à farmácia, rezando silenciosamente aos deuses Riz por apoio antes de apertar a campainha. Assim que entra, ele tira os sapatos e se sente aliviado. Então Minami casualmente diz pra ele se apressar pra dentro, lembrando que ninguém mais está em casa. E agora, pessoal, o foguete dele está pronto pro lançamento. Os nervos de Tsubasa finalmente se acalmam quando Minami o leva para a sala de estar, apontando que a melhor parte de estar sozinho é aproveitar o piso aquecido. Assim que ele começa a relaxar, ela o cutuca com os dedos dos pés e casualmente pergunta se ele quer fazer algo. Deixando-o quase com um ataque cardíaco. Antes que ele possa entender, ela sai e volta com um iogurte. Enquanto ele tenta perguntar sobre o sabor, ele percebe que ela misturou o iogurte com seu plot armor, e a visão quase o faz engasgar. Ela vai para o quarto para se trocar, dando a ele uma chance de recuperar a compostura. Mas quando ela volta com uma roupa nova, isso sobrecarrega completamente seu cérebro. E também, pessoal, minha edição vai ser difícil a partir de agora. Para não perder o controle, Tsubasa se distrai mostrando a ela um filme que sempre quis assistir. Ela coloca o filme, mas no processo, provoca-o com uma visão que faz seu coração disparar. Quando o filme toma um rumo estranho, Minami começa a fazer barulhos estranhos e a tocar levemente nele com o pé, o que faz seus pensamentos girarem até perceber que ela simplesmente adormeceu. Esse momento o atinge com força. Talvez ela nem o veja como um rapaz, o que explicaria sua atitude despreocupada. Pouco depois, ela acorda e encontra o casaco dele sobre seus ombros. Ele explica que ficou mais frio e volta atrás, mencionando que deveria ir para casa. Depois que ele sai, Minami percebe que perdeu o dia cochilando. Ela corre para fora para se desculpar, mas Tsubasa rapidamente enrola seu cachecol ao redor dela, repreendendo-a por sair sem roupas adequadas. Quando ele começa a tirar o casaco para cobri-la novamente, ela o impede e, em vez disso, insiste em levá-lo para um lanche como pedido de desculpas. A semana seguinte começa com Minami tirando uma selfie divertida, e mais tarde ela se aproxima de Tsubasa no corredor da escola, percebendo seu interesse no próximo festival de inverno. Minami decide ir com Tsubasa, e embora ele haja como se não importasse, ele logo percebe que ela basicamente organizou o primeiro passeio juntos. No dia anterior ao festival, ela está almoçando com sua mãe e irmã. Quando começam a fazer planos para esquiar, Minami recusa, e em vez disso, pega seu telefone para mandar uma mensagem de texto para Tsubasa, lembrando onde se encontrar. Ela também posta a mesma selfie de antes, e ele pensa, é assim que o paraíso se sente? Ele diz a si mesmo para não exagerar, convencendo seu cérebro de que ela provavelmente o chamou apenas porque ninguém mais estava livre. No dia seguinte, quando ela chega na estação, ela está tão deslumbrante que Tsubasa sente que está ao lado de uma deusa. Gente, depois desta cena, eu voltei 69 anos depois. Sem querer encarar por muito tempo e se entregar, ele começa a falar sobre todo o burburinho que ouviu sobre os festivais de inverno de Hokkaido. Ela dá um sorriso de lado e diz para ele manter as expectativas baixas, mas quando finalmente chegam ao local do festival, a empolgação dele só aumenta. Ao avistar uma enorme estátua de gelo, ele tenta tirar uma foto, mas Minami o provoca por ser antiquado e o puxa para uma selfie adequada. A proximidade e o perfume dela o deixam tonto. Mesmo quando ele implora para que ela delete a foto, ela se recusa e diz: "Vou usar isso para te chantagear. Desculpa, pessoal." Quero dizer, em vez disso, sugerindo que eles peguem comida antes que as barracas se esvaziem, Tsubasa vai pegar um cachorro quente enquanto Minami compra um kebab. Quando ele volta, ela imediatamente pede para dar a primeira mordida em seu cachorro quente, inclinando-se de forma expectante. Ela o deixa desconcertado, mas ele ainda alimenta. O momento parece um beijo indireto, e o pensamento quase frita seu cérebro. Depois que ele dá a vez, os dois passam o resto da tarde indo nos brinquedos e experimentando diferentes jogos. Mas não os jogos que vocês estão pensando, pessoal. Antes de fazer uma pausa com copos de chocolate quente, enquanto ele fala animadamente sobre como tudo é divertido, Minami admite que está surpresa. Ela só tinha ido ao festival uma vez antes e nunca achou que fosse tão empolgante. Sorrindo, ela agradece a ele por fazê-la ver o lugar de forma diferente. Mas assim que ela se afasta, escorrega no gelo e Tsubasa rapidamente a segura, quase levando a um beijo entre seus lábios. Infelizmente, para quem esperava algo picante, nada de emocionante acontece. E os dois continuam conversando sobre diferentes festivais enquanto voltam para casa. Na semana seguinte, na escola, durante o almoço, Minami caminha até a mesa de Tsubasa e diz que tem algo para ele provar. Ela então tira um copo de macarrão instantâneo. Quando ele pergunta por quê, ela lembra como ele agiu no festival, como alguém descobrindo comida de verdade pela primeira vez. Depois de despejar água quente e deixar tudo pronto, ela enfia uma porção direto na boca dele. Ao ver sua expressão suavizar de prazer, ela sorri e diz que é vingança pelo cachorro quente que ele deu a ela.
Tsubasa fica vermelho ao lembrar, o que só a faz rir, enquanto o provoca por ficar nervoso com algo tão comum. Quando ela pergunta o que ele preparou, ele revela um bento bem organizado que parece pertencer a uma revista de culinária. Surpresa, ela imediatamente começa a tirar fotos. Ele oferece um pouco a ela, e depois de provar a carne suculenta. Mais tarde naquele dia, ele agradece a ela por compartilhar o ramen e admite que tudo o que ele experimentou com ela parece completamente novo. Curiosa, Minami o pressiona para explicar e ele diz que a vida costumava parecer sem graça e vazia até o dia em que se conheceram. Ela sorri e diz que só alguém de uma família rica agiria assim. Confuso, ele pergunta por quê, e ela explica que ele se comporta como alguém criado isoladamente sem muita experiência no mundo real. Ele insiste que sua família não é rica, mas antes que ele possa argumentar mais, Minami casualmente pede para ir à casa dele. Do jeito que ela inclina e deixa ele, pessoal, você e eu não podemos dizer não. A caminho de casa, Tsubasa se pergunta como seus pais reagirão se ela realmente visitar. Mas de repente, Minami se arrasta para um pequeno abrigo de neve e o chama para se juntar a ela. Com o corpo dela se inclinando perto, ele rapidamente desvia o olhar e tenta recusar como um verdadeiro Sigma Male. Ignorando sua hesitação, ela o puxa para dentro e começa a fazer barulhos provocantes enquanto ele luta para manter a calma e controlar os nervos. Quando Tsubasa finalmente sai da cabana de neve, ele fica chocado. Encontrar a avó olhando para ele com uma expressão horrorizada, claramente assumindo que ele estava fazendo algo indecente em público. Para piorar as coisas, Minami agarra seu braço e pergunta inocentemente se ele saiu porque o espaço parecia muito apertado. Assim que percebe quem é a avó dele, Minami fica empolgada com a oportunidade de conhecer a pessoa responsável pelos incríveis almoços de Tsubasa, continuando a conversar alegremente enquanto a avó dele parece prestes a explodir. Quando Minami, curiosa, pergunta que tipo de relação eles têm, Tsubasa responde rapidamente que são apenas colegas. A avó dele rapidamente interrompe, lembrando-o de uma tarefa que precisam resolver, antes de desejar educadamente a Minami uma viagem segura para casa. Ao se afastar, Tsubasa sente que sua breve era dourada em Hokkaido desmoronou. Mas antes que ele possa refletir sobre isso, Minami reaparece e pergunta por que a avó dele está carregando um guarda-chuva. Quando ela responde que é por causa da neve caindo, Minami explica que guarda-chuvas são arriscados em condições escorregadias, já que a própria avó dela uma vez escorregou e se machucou gravemente. Ao ouvir isso, a avó de Tsubasa fecha o guarda-chuva silenciosamente. Minami então aponta que o caminho que eles estão tomando levará diretamente a uma ladeira escorregadia e se oferece para guiá-los por uma rota mais segura, até mesmo pegando as sacolas de suas mãos enquanto ela lidera o caminho. Tsubasa tenta ser educado e pega o chá como se tivesse boas maneiras, mas rapidamente percebe que Minami fica cabisbaixa após ele ter desprezado a amizade deles mais cedo. Aproximando-se, ele diz suavemente que ela realmente importa para ele. O humor dela melhora instantaneamente, mas esse momento não é nada comparado ao choque que ela sente quando eles chegam na mansão gigante que ele chama de lar. Quando Minami se vira para sair, a avó dele pede para ela ficar para o chá. Enquanto o prepara, ela percebe que está começando a gostar de Minami, quase pronta para aceitá-la como amiga de Tsubasa. Mas quando vai servir o chá e vê Minami transformando o quarto de hóspedes em um mini estúdio de TikTok, ela muda de ideia. Ainda assim, o sorriso no rosto de Tsubasa lembra de quando ele falou sobre seu sonho de se tornar alguém importante. Não querendo estragar aquele sorriso, ela escolhe ficar quieta. No dia seguinte na escola, a professora entrega as listas de parceiros para uma próxima aula de esqui, e Tsubasa vê que está emparelhado com uma garota de cabelo roxo chamada Sayuri. Agora, pessoal, este perdedor tem duas gatas que vocês não conseguem para si mesmos. Mais tarde naquela semana no ônibus, Minami fala sem parar sobre como mal pode esperar para mostrar suas habilidades de esqui. Tsubasa admite que está nervoso por causa de sua pequena confiança e Minami promete cuidar dele. Ela então tenta conversar com Sayuri, mas a garota ignora completamente. Após enfrentar a rejeição, Minami diz a Tsubasa que já faz muito tempo que ela tenta ser amiga de Sayuri. Isso o surpreende, já que ele imaginava que elas não se davam bem, mas Minami explica que Sayuri sempre foi fria com todos. Tsubasa então pergunta por que ela ainda se importa, e Minami admite que Sayuri é tão bonita que ela não pode deixar de admirá-la. Curioso, Tsubasa observa Sayuri mais de perto, mas Minami fica com ciúmes ao vê-lo olhando. No resort de esqui, o professor reúne todos e passa algumas dicas de segurança antes de enviar os grupos para a aula. Enquanto Tsubasa ainda está decidindo o que fazer, o professor sugere que ele se junte ao grupo mais fácil. Em vez disso, ele opta por praticar andar com os esquis primeiro. O professor então o emparelha com Sayuri, já que ela também é iniciante, e promete dar uma olhada neles de vez em quando antes de sair. Tsubasa acha que pode ser uma boa chance para finalmente falar com ela, mas no momento em que a cumprimenta, ela coloca os fones de ouvido e se afasta. Decidindo imitá-la, Tsubasa tenta se mover nos esquis até pegar o jeito apenas para ver Sayuri tropeçar e cair. Nesse momento, Minami passa rapidamente para lembrá-lo de que ela está sempre um passo à frente, mas a professora logo a chama de volta para o grupo dela.
Tsubasa não para de se perguntar por que alguém tão talentoso ainda anda com ele. Do nada, Sayuri pergunta se ele e Minami estão namorando. Envergonhado, ele rapidamente explica que Minami só o provoca por diversão. Sayuri então murmura que Minami parece ter a vida perfeita, mas sua voz está cheia de inveja. Um segundo depois, ela se cala e se afasta novamente, evitando mais conversa. Enquanto Minami ajuda outro aluno com o esqui, o professor eventualmente retorna para Tsubasa, pede desculpas por deixá-los sozinhos e diz que ele pode descansar já que os outros já terminaram. Para evitar o silêncio constrangedor com Sayuri, ele se dirige à cafeteria para comer, mas percebe que esqueceu seus hashes. Voltando para o ônibus, ele acidentalmente vê Sayuri enxugando o suor de suas proteções de enredo. O cara teve mais um vislumbre do paraíso. Ele rapidamente fecha os olhos, se desculpa e promete que não contará a ninguém. Quando ele tenta sair, ela o impede. Depois de terminar a última parte da refeição, ela admite que sempre teve um problema de suor. Por causa disso, ela ficou insegura. E com o tempo, as pessoas começaram a manter distância, deixando-a solitária. Quando ela hesita se contar pra ele foi um erro, Tsubasa pergunta por que ela compartilharia algo tão pessoal quando mal se conhecem. Sayuri responde que é mais fácil falar com ele porque ele não é do tipo que espalha rumores. Estar com outro solitário a fez sentir-se segura. Justo então, um som vem de sua bolsa, e sua reação constrangida faz ele pensar que é uma ligação. Ele diz que não vai ouvir se for particular, mas ela puxa um console portátil e começa a jogar. Curioso, Tsubasa admite que não achava que ela gostava de games. Quando ele pergunta o que ela está jogando, ela fica chocada. E pergunta se ele já tocou em um jogo antes. Depois que ele diz não, ela entrega o console para ele tentar. Em poucos segundos, ele falha feio. Enquanto ela lhe ensina o básico, ela se aproxima sem perceber até ver seu rosto ficar vermelho. Embora ele ignore, ela enxuga o suor novamente e explica que sua personalidade intensa muitas vezes afastou as pessoas, tornando difícil para ela manter amigos. Tsubasa diz a Sayuri que na verdade gosta de quanto ela se importa com jogos e pergunta se ela continuará ensinando-o. Mesmo que ela esteja claramente gostando da atenção, ela finge que não e diz que ele terá que chamá-la de senpai se realmente quiser mais aulas. Ele concorda, e sob a orientação dela, ele consegue vencer sua primeira partida em apenas alguns minutos. É quando ele percebe que a pausa deles durou muito tempo. Quando ele tenta esquiar novamente, Sayuri tenta dissuadi-lo, mas ele sugere que eles peguem o bondinho até o topo e deixem a gravidade fazer o trabalho. Enquanto isso, Minami, que estava procurando por ele, congela de choque quando os vê conversando como um casal. Mas a conversa rapidamente se torna séria quando Sayuri pergunta nervosamente por que ele continua tentando coisas que claramente não sabe fazer. Tsubasa explica que está apenas seguindo o que o professor disse, mas acrescenta que a personalidade quente e fofinha de Minami o inspira a continuar se desafiando. Curiosa, Sayuri pergunta se é por isso que ele gosta tanto de Minami. Com vergonha, ele rapidamente nega ter sentimentos, e Sayuri admite que Minami sempre foi gentil com ela. Mas suas próprias inseguranças a fizeram supor que Minami tinha motivos ocultos. Assim que eles finalmente chegam ao topo da ladeira, Tsubasa faz Sayuri prometer falar com Minami se ele conseguir descer todo o percurso sem cair. Ela concorda relutantemente, mas diz que ele tem que ir com ela. Eles se empurram juntos, com Tsubasa explicando calmamente os passos antes de conseguir chegar ao final primeiro. Sayuri logo entra em pânico, gritando que não sabe como parar. Tsubasa percebe tarde demais que nunca explicou essa parte, mas Minami aparece bem a tempo de ensiná-la a cair sem se machucar. Depois que as duas meninas chegam ao fundo, Tsubasa corre para verificar se Sayuri está bem, apenas para a professora chegar furiosa e começar a repreendê-los. Tsubasa diz a Sayuri para ficar atrás e assume toda a culpa. Minami ri de como ele sempre age sério, e Sayuri pede desculpas por ignorá-la antes, o que faz Minami corar muito. Um pouco mais tarde, Minami fica irritada com os dois por deixá-la de fora enquanto continuam conversando no sonho deles. No dia seguinte, Tsubasa pensa em faltar à escola por causa da neve pesada, mas sua avó o incentiva a ir, dizendo que enfrentar a nevasca é o único jeito de se fortalecer. Animado, ele a agradece e sai, só para se arrepender minutos depois ao sentir que o frio quase o congela. Lutando para se manter em pé, ele tenta pensar na resistência de Minami na neve para se motivar, até que ouve uma buzina de carro e desaba na neve. Quando abre os olhos, o rosto de Minami é a primeira coisa que vê, e por um segundo ele pensa que é apenas seu cérebro lhe dando um último pensamento feliz antes de morrer. O grito alto dela o traz de volta à realidade, e ela o puxa para dentro do carro, onde a mãe dela diz para ele se acomodar. Sentado à frente da casa de Minami, a mãe dela tem uma aparência atraente. Tsubasa se pega de forma constrangedora, desejando que ela fosse sua mãe em vez disso. Minami então casualmente o apresenta como o garoto do fundo fiduciário de quem sempre fala. A mãe dela, Mai, a provoca sobre fazer melhor a maquiagem, apenas para Minami lembrar que ela ainda é casada. Mai então volta sua atenção para Tsubasa, perguntando se ele deixou uma namorada para trás em Tóquio.
Desconcertado, ele reage de forma exagerada, e Minami lhe dá seu empurrãozinho habitual, apenas para ele reclamar que ainda está dolorido da viagem de esqui. Ela promete ser mais delicada, e Mai instantaneamente faz uma piada sobre como Minami poderia facilmente lidar com ele por várias rodadas. Envergonhada, Minami tenta calá-la, mas Mai continua brincando sobre o quão bem eles parecem juntos até que Minami finalmente perde a paciência. Um momento depois, Minami muda de assunto perguntando se Tsubasa já viu tanta neve antes. Ele explica que em Tóquio as pessoas provavelmente pensariam que parece que a Era do Gelo voltou, e admite que esperava ver mais pessoas do lado de fora, já que os locais deveriam estar acostumados com o clima. Depois que tanto Minami quanto Mai lembram Tsubasa de que mesmo as pessoas em Hokkaido ainda são humanas e iriam congelar neste tipo de clima, Minami pergunta se ela pode conseguir um emprego de meio período para poder comprar roupas novas e maquiagem de inverno. Mai rapidamente descarta a ideia. Enquanto os dois continuam conversando, Tsubasa percebe o quão próximos estão e começa a sonhar acordado sobre como eles ficam bem juntos. Sem perceber, ele solta isso, fazendo com que ambos fiquem vermelhos. Quando finalmente chegam à escola, Tsubasa agradece a Mai pela carona, e ela se oferece para levá-lo a qualquer momento, já que moram a poucos minutos de distância. No corredor, Minami vê Sayuri e imediatamente a abraça. Mas pessoal, devido aos seus grandes seios, o impacto faz Sayuri bater na parede. Preocupado, Tsubasa pergunta se ela está dolorida também, e os dois começam a conversar enquanto Minami observa com ciúmes. Mais tarde na aula, Minami nota que Tsubasa finalmente está usando seu próprio suéter e cobertor. Mas ela insiste que ele ainda precisará de calor extra. Abrindo seu casaco, e galera, ela está me deixando louco na edição, ele acha que ela está prestes a fazer algo louco. Mas na verdade, ela mostra a ele as almofadas térmicas presas à sua camisa. Ela então dá algumas para ele usar. Depois de agradecer a ela, Tsubasa observa enquanto ela verifica sua bolsa e percebe que está sem batom. Ele rapidamente se oferece para acompanhá-la até a loja depois da escola. Mas quando ele fala, Minami percebe um leve sotaque de Hokkaido em sua voz e brinca que ele está se tornando um verdadeiro local como ela. Sayuri interrompe, no entanto, dizendo a ele para não confundir Minami com uma nativa comum de Hokkaido. Tsubasa e Minami ficam surpresos. Sayuri então aponta, com um olhar para as características marcantes de Minami, que ela tem muito mais charme, habilidade e personalidade do que a maioria das pessoas da cidade. Tsubasa então nota que Sayuri está carregando seu tablet e pergunta se ela continuará dando aulas para ele. Enquanto secretamente gosta da atenção, ele admite a Minami que até concordou em chamar Sayuri de senpai só para aprender mais sobre jogos. Ao ouvir isso, Minami rapidamente intervém e diz que quer o mesmo acordo, implorando por aulas também. Sayuri fica um pouco emocionada, mas eventualmente concorda. Logo após a escola, os três vão ao shopping. Sayuri dá a Minami seu primeiro tutorial de jogos durante o passeio. Enquanto Tsubasa se afasta para uma pausa no banheiro, Minami aproveita a chance para falar sem parar sobre toda a maquiagem que ela quer comprar. No meio da conversa, Sayuri de repente pede desculpas novamente por ter sido fria com ela no passado e admite que Minami é realmente uma amiga maravilhosa. Quando Tsubasa retorna, o grupo passa o resto do dia explorando lojas juntos, terminando sua viagem com uma divertida sessão de fotos. Naquela noite, Tsubasa se senta para fazer seu dever de casa, mas fica preso se perguntando se deve apresentá-lo antes da aula ou durante. Para esclarecer as coisas, ele decide mandar uma mensagem para Minami. Antes que ele possa perguntar, ela envia um texto primeiro se gabando de estar curtindo seu banho de espuma. Um segundo depois, ela deixa cair uma foto. Em vez de reagir como ela esperava, Tsubasa apenas faz um comentário casual sobre o brinquedo de banho na imagem. Irritada, Minami envia outra foto, dessa vez mostrando mais, esperando ver se ele morde a isca. Mas, mais uma vez, ele age com calma, como se não tivesse notado. Frustrada, ela finalmente liga para ele, e é aí que o rosto dele mostra a reação que ela estava procurando. Rapidamente inclinando a tela para baixo para se acalmar, Tsubasa tenta manter a conversa normal. Quando ele menciona o trabalho, Minami de repente entra em pânico. Ela ainda nem começou. Na pressa, o telefone dela escorrega, quase expondo tudo. Ao mesmo tempo, Tsubasa se atrapalha e deixa seu próprio telefone cair enquanto tenta verificar como ela está. Ele mal consegue pegá-lo, e então Minami já cortou o vídeo, certificando-se de que ele não viu nada. Mas pessoal, estou vendo todo o enredo aqui. Ela então diz boa noite, dizendo a si mesma para não fazer nada tão arriscado novamente. Mais tarde naquela semana, o grupo vai a um karaokê onde Tsubasa e Sayuri ficam impressionados com quão bem Minami canta. Mas pessoal, eu e Tsubasa estamos pensando... como ela soa à noite. Seus amigos riem sobre como ela sempre escolhe a mesma música e se perguntam por que ela nunca muda. Quando Tsubasa admite que só fez karaokê com a família antes, Sayuri diz que normalmente vai sozinha. Querendo que ela se sinta à vontade, ele age como se fosse perfeitamente normal, apesar de fazê-lo parecer socialmente desajeitado.
Logo depois, os amigos de Minami tentam sugerir músicas para Tsubasa e Sayuri, mas Minami, sentindo-se com ciúmes por estarem ficando muito próximos, se interpõe entre eles e escolhe em vez disso. Eles passam horas cantando antes que mais amigos se juntem. Os caras acabam conversando com Tsubasa sobre os próximos exames, enquanto Sayuri lentamente se abre para as outras garotas e entra na conversa. No meio de tudo, Minami tropeça em um quadro do Pinterest cheio de chocolate e lembra a todos que o Dia dos Namorados está chegando. O grupo instantaneamente começa a falar sobre chocolates. Tsubasa secretamente se pergunta se Minami fará alguns para ele, mas Matsuo intervém e diz audaciosamente que está ansioso pelos caseiros dela. Ouvir que ela normalmente faz chocolate para toda a turma acalma Tsubasa, já que ele percebe que provavelmente receberá alguns também. Sayuri percebe seu alívio. Logo depois, uma das meninas pergunta a Sayuri se ela está fazendo chocolate para alguém. Ela desconversa dizendo que prefere economizar seu dinheiro para jogos. À medida que a noite chega ao fim, todos começam a ir para casa. Minami e Sayuri chamam Tsubasa ao mesmo tempo, mas Sayuri se contém, deixando Minami compartilhar como está feliz em vê-lo se dando bem com todos. Quando Tsubasa pergunta a Sayuri se ela queria dizer algo, ela disfarça. Eles andam juntos depois, mas Sayuri rapidamente se distrai quando outro post do Dia dos Namorados chama sua atenção. Na tarde seguinte, Sayuri tenta passar o tempo jogando, mas logo fica entediada e entra em uma loja próxima. Do nada, Minami aparece, quase assustando-a, e explica que veio comprar ingredientes para fazer chocolates de Dia dos Namorados. Ela pergunta casualmente se Sayuri está lá pelo mesmo motivo. Pegando de surpresa, Sayuri inventa uma desculpa sobre precisar de um novo esmalte e pede para Minami ajudá-la a escolher uma cor. Alguns minutos depois, a cor rosa que escolhem lembra Minami do Dia dos Namorados, então ela pergunta a Sayuri que tipo de chocolate ela pessoalmente gosta. Depois de responder, Sayuri finge ir embora, mas então rapidamente pergunta se pode acompanhar, alegando que também quer tentar fazer chocolates para Minami. A caminho de casa, Sayuri de repente para e pergunta se Minami pretende dar a Tsubasa o mesmo chocolate que todos os outros. Confusa, Minami pergunta por que ele foi mencionado na conversa. Sayuri aponta o quão próximos os dois parecem ser, mas Minami não dá importância, dizendo que não é nada especial. Ela então acrescenta que Sayuri também é próxima dele. Sayuri ri e diz que eles só saem para jogar. Sem mais nada a acrescentar, os dois vão para casa. Naquela noite, após terminar uma longa sessão de estudo, Tsubasa tenta se distrair, fazendo qualquer coisa para parar de pensar demais sobre como convidar os dois no Dia dos Namorados. Ao mesmo tempo, Sayuri envia uma mensagem para Minami pedindo dicas de como fazer chocolate de Dia dos Namorados. Em vez de responder, Minami liga para ela e passa vários minutos cuidadosamente explicando cada passo, enquanto conversa animadamente sobre como está ansiosa para ver as reações de todos quando experimentarem os dela. Em um momento, Minami pergunta casualmente se Sayuri planeja fazer chocolates para alguém em especial, mas Sayuri rapidamente nega. Sem querer mais rodeios, Minami pergunta diretamente se ela tem algo com Tsubasa. Logo depois, Minami acidentalmente derrama leite e molho de soja sobre seus próprios chocolates, arruinando todo o lote. De coração partido, ela deseja a Sayuri boa sorte com os dela antes de desligar. No dia seguinte, Tsubasa vai para o seu armário com baixas expectativas e o encontra completamente vazio. Quando ele chega à aula, percebe que os olhos de Minami estão um pouco inchados, mas ela ainda lhe entrega um pequeno doce. Muito feliz, ele promete que vai gostar. Um momento depois, Sayuri aparece e também recebe antes que Minami saia correndo para dar doces para o resto da turma. Quando Matsuo reclama que ela quebrou a promessa de fazer chocolates caseiros, Sayuri sai furiosa, encurrala-o no corredor e avisa que vai esmagá-lo se ele falar assim com Minami novamente. Mais tarde naquele dia, depois que as aulas terminam, Tsubasa fica para ajudar Minami a limpar. Quando ele agradece novamente pelo doce, ela finalmente desaba. Nesse momento, Sayuri retorna, mas antes que Minami possa sair, Tsubasa pergunta o que aconteceu. Ela explica que trabalhou por horas nos chocolates para todos, mas eles foram estragados por um acidente bobo. Ela adiciona que Tsubasa deveria receber o melhor, o que o faz perceber o quanto isso significava para ela. Querendo animá-la, ele se senta ao piano e toca a única música que ela sempre canta no karaokê. Quando ela pergunta como ele sabia, ele diz que era óbvio, já que é a única faixa que ela escolhe, acrescentando que é o mínimo que ele pode fazer por alguém que sempre ilumina o seu dia. Sentindo-se melhor, Minami começa a sorrir novamente assim que Sayuri entra. Minami tenta sair, pensando que Sayuri veio dar chocolate para Tsubasa, mas em vez disso, Sayuri entrega o dela para Minami, admitindo que não estava mentindo sobre fazer alguns para ela. Radiante de alegria, Minami a abraça apertado enquanto Tsubasa fica emburrado, pensando que ela o ignorou. Mas para sua surpresa, Sayuri lhe entrega seu próprio pacote também, disfarçando isso com a desculpa de seu vínculo de estudante e senpai. Grato, ele a agradece e os três passam o resto da tarde conversando e compartilhando chocolates juntos.
No início da nova semana, um dos professores seniores avisa a turma para começar a se preparar para as provas finais. Assim que ele sai, Tsubasa começa a revisar suas anotações, mas Minami reage de forma oposta, claramente frustrada. Quando ele pergunta por que ela detesta tanto estudar, ela diz que a escola é apenas um sistema chato que prende as pessoas. Curiosa, ela pergunta se ele realmente gosta disso. Tsubasa responde que provas não são divertidas, mas são apenas uma forma de ver o quanto ele se esforçou para aprender. Ouvir a opinião de Tsubasa sobre as provas dá a Minami uma nova perspectiva, então ela sugere fazer uma sessão de estudos em sua casa após a escola. Algumas horas depois, Sayuri pergunta por que ela precisa ir junto. Minami explica que será mais divertido se todos estiverem juntos. Sayuri, desconfiada, pergunta se Minami só quer brincar, mas Minami insiste que desta vez ela está falando sério, porque as provas finais realmente importam. Quando finalmente chegam à casa dela, Minami vai para a cozinha pegar bebidas enquanto Sayuri pede direções para o quarto dela. A caminho das escadas, ela pergunta por que Tsubasa não perguntou primeiro. Ele conta a ela sobre a última vez que esteve lá. Vendo a expressão no rosto dela, ele rapidamente acrescenta que nada aconteceu entre eles. Então ela decide deixar pra lá. Ao entrarem no que parece ser a terra dos sonhos da Barbie, Tsubasa se perde em devaneios sobre Minami mudando, o que Sayuri percebe imediatamente. Um momento depois, Minami volta com refrigerante. Todos se sentam, e Sayuri se lembra que é a sua bebida favorita. No entanto, Tsubasa admite que nunca viu isso antes. Minami serve-lhe um copo, e como sempre, ele afirma adorar tudo o que ela lhe dá. Curiosa, ela pergunta qual assunto devem abordar primeiro. Tsubasa sugere que testem um ao outro em história, o que deixa Minami animada no início, mas quando ele faz a primeira pergunta, ela percebe que não sabe nada. Depois que ele explica a resposta, Sayuri faz sua própria pergunta, e Minami fica sem palavras novamente. Quando finalmente é a vez de Minami, ela compartilha um fato aleatório que seu pai sempre dizia. Mas Tsubasa começa a elogiá-la mesmo assim, até que Sayuri intervém e diz para ele parar de fingir, já que essa informação é completamente inútil. Horas depois, Minami fica exausta de tanto estudar e tenta fazer uma pausa. Notando a hora, Tsubasa rapidamente arruma suas coisas e desce as escadas correndo. Enquanto amarra os sapatos, tenta sair correndo, mas acaba tropeçando direto no peito de Mai. Ela acaba levando-o para casa, agradecendo-o no caminho por levantar o ânimo de Minami no dia dos namorados. Quando eles chegam, ela fica chocada com o tamanho da casa dele e lhe dá um refrigerante como uma pequena recompensa por sempre trabalhar duro. Mas no momento em que ela sai, Tsubasa sente uma presença assustadora e vê sua avó esperando na porta. Eu acho, pessoal, que a avó dele está pensando que talvez ele esteja interessado em uma mamãe grande. Na manhã seguinte, enquanto Tsubasa se prepara para a escola, sua avó lembra-lhe de levar o lixo para fora. A caminho da área de coleta, ele se lembra da palestra que ela lhe deu na noite anterior. Quando ele chega lá, ele congela ao ver uma garota deslumbrante parada bem na frente das latas de lixo, imaginando como alguém poderia parecer tão deslumbrante na neve. Um segundo depois, ela espanta um bando de pombos que estão mexendo no lixo e casualmente diz para ele se divertir jogando seu lixo antes de ir embora. Mais tarde na aula, Minami explica que a garota provavelmente é Rina, uma veterana que vem ganhando o concurso de beleza há anos. Depois de brincar dizendo que gostaria de renascer como gêmeo dela, Minami pergunta se ele quer fazer outra sessão de estudo com ela e Sayuri. Tsubasa diz que não, dizendo que precisa estudar sozinho para manter o foco. Notando sua decepção, ele rapidamente a tranquiliza, embora guarde para si o fato de que sua avó provavelmente perderia a paciência se ele continuasse a sair com ela. Minami então pergunta a Sayuri se ela gostaria de estudar com ela, mas Sayuri também recusa, apontando que elas não estudaram muito. A última vez, de qualquer forma, na hora do almoço, Minami se junta a Sayuri, apesar do pedido dela para ficar sozinha, para poder se concentrar em seu jogo. Quando Minami admite que Tsubasa a deixou para estudar sozinho, Sayuri diz para ela não levar para o lado pessoal, já que ele provavelmente está sobrecarregado. Enquanto isso, Tsubasa está na biblioteca, tentando se concentrar em suas anotações, apenas para ouvir um ronco alto. Olhando para cima, ele vê Rina dormindo na recepção. Mesmo que o ronco dela seja forte, ele não consegue parar de encarar o quão bonita ela é, até que ela acorde e o encare. Ele rapidamente desvia o olhar, mas ela logo se aproxima e explica que está na comissão da biblioteca e estava apenas compensando a preguiça de antes. Ela percebe o problema em que ele está trabalhando, mostra a resposta e lhe deseja boa sorte antes de partir. Depois da escola, Tsubasa vê nervosamente sua avó esperando na entrada e teme que ela finalmente tenha se cansado dele. Mas, em vez disso, ela explica calmamente que o que ele realmente precisa é um pouco de treinamento, especialmente se ele quiser parar de atrair problemas com todas as garotas que conhece, até mesmo as maiores de 40 anos. Dentro da sala de cerimônia do chá, sua avó começa a ensiná-lo a importância de preparar o chá tradicional japonês e tenta lhe dar uma lição adequada. Antes que eles possam continuar, a campainha toca e Tsubasa vai verificar. Na porta, ele encontra Rina segurando o boletim do bairro. Quando ele tenta cumprimentá-la, ela se distrai com seu kimono, instantaneamente atraída por ele, e deixa cair os papéis enquanto se aproxima.
Então sua avó sai e quase perde a paciência. Mas Rina rapidamente se recupera, pega o boletim e finge que Tsubasa a ajudou a evitar cair. Depois de entregá-lo, ela sai e sua avó volta para dentro para retomar a lição. Vendo que Tsubasa ainda está perdido em pensamentos sobre Rina, ela muda de tática e o avisa que se ele não ficar entre os 10 melhores alunos nas próximas finais, ela o enviará de volta para Tóquio. Percebendo que Tsubasa ainda está pensando em Rina, ela muda de tática e o avisa que, se ele não ficar entre os 10 melhores alunos nas próximas finais, ela o mandará de volta para Tóquio sem rodeios. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Tsubasa percebe que tem relaxado por causa de todo o tempo que tem passado com as garotas. Determinado a se sair melhor, ele decide se concentrar seriamente nos estudos. É quando Rina aparece, dizendo que estava esperando por ele. Sua expressão vazia a deixa preocupada, então ela pergunta se ele se meteu em problemas por causa de sua obsessão por roupas tradicionais. Ele garante que não é isso, que está simplesmente estressado com o exame. Enquanto caminham juntos, ela se desculpa pelo que aconteceu antes e até se oferece para dar aulas particulares a ele. Tsubasa educadamente agradece, mas recusa, curioso. Ela pergunta se ele acha que ela é apenas mais um rosto bonito sem nada na cabeça. Envergonhado, ele se desculpa e explica que está almejando uma pontuação máxima. Quando ele insiste que vai conseguir, ela revela calmamente que está classificada em primeiro lugar em toda a escola há anos. De repente, faz sentido para Tsubasa. É assim que ela resolveu a equação de ontem tão facilmente. Chocado, ele implora para que ela seja sua tutora. Ela concorda e diz para ele começar a encontrá-la em um depósito particular na biblioteca para que não sejam perturbados. Quando ele pergunta se tudo bem, ela o lembra que está na comissão da biblioteca, o que significa que ela pode se safar. Só então ele percebe que eles passarão horas sozinhos juntos. Enquanto isso, Minami e sua amiga Erika reclamam de como a preparação para o exame é exaustiva enquanto se preparam para a aula. Quando Erika vê Tsubasa andando perto da entrada, ela o aponta. Minami, irritada, vai descontar seu estresse nele apenas para congelar quando o vê com Rina. Ela ouve Rina, lembrando-o de se encontrar em seu local secreto de estudo antes de ir embora. Em vez de se sentir insegura por ele ter escolhido alguém mais inteligente do que ela, Minami confronta Tsubasa perguntando como ele pôde esconder sua conexão com Rina, quando ela mesma é a maior fã de Rina. Ver Minami chateada lembra Tsubasa da vez em que ela elogiou Rina. Então, a caminho da aula, ele explica como começaram suas sessões de estudo com ela. Logo depois, Minami pergunta se ele vai estudar com ela de novo, mas ele a recusa, e instantaneamente se sente culpado por não passar mais tempo com ela. Lembrando-se do aviso de sua avó, ele vai direto para a biblioteca para sua aula com Rina. Uma vez lá dentro, ela pergunta com qual assunto ele quer começar. Embora sua mente quase escorregue para o tipo errado de biologia, ele se concentra e escolhe matemática. Rina olha suas anotações e admite que ele já é forte na matéria, mas ele a pressiona a ser mais rigorosa, para que ele possa aprimorar suas habilidades. Horas se passam até que o sinal de encerramento toque e Rina termine a sessão. Quando Tsubasa pergunta se eles podem continuar se encontrando até que as finais terminem, ela questiona por que ele está tão desesperado. Ele simplesmente responde que seu vínculo com certas pessoas depende de obter uma ótima pontuação. Ouvindo isso, ela concorda em continuar ajudando-o, mas apenas se ele prometer levá-la para um encontro quando tiver sucesso. Algumas noites depois, Minami está relaxando em frente ao seu programa de TV favorito, quando sua mãe a lembra sobre os exames. Minami admite que não está com vontade de estudar. Em vez de repreendê-la, Mai diz para ela não se forçar e entrega a ela um refrigerante. Enquanto serve uma xícara, Minami pergunta nervosamente por que seu coração tem batido ultimamente. Em vez de dar conselhos, Mai a provoca perguntando se ela tem se comportado mal, deixando Minami perturbada. Enquanto isso, Tsubasa termina outra chamada de estudo online com Rina, agradecendo a ela por guiá-lo a semana toda. Ela sorri e diz para ele não se preocupar porque o encontro deles fará tudo valer a pena. Depois de terminar a ligação, ele tenta encaixar alguns minutos extras de estudo antes de ir para a cama, mas sua avó traz um lanche para ele e pergunta se ele está pronto para o grande teste. Quando o dia do exame finalmente chega, Minami está animada por não ter mais que estudar, enquanto o estresse de Sayuri dispara depois de passar a noite toda jogando. Mais tarde, depois que os exames terminam, Minami tenta se concentrar na biblioteca, mas quando percebe Tsubasa indo para lá, ela o segue. Para sua confusão, ele parece desaparecer. Na manhã seguinte, ela conta a ele sobre isso, mas ele insiste que ela deve ter imaginado, convencendo-se de que esconder suas aulas particulares com Rina é a única maneira de atingir seu objetivo. Uma semana depois, Minami se sente deprimida depois de ver sua pontuação e admite a Sayuri que deveria ter estudado mais. Quando ela pergunta sobre o resultado de Sayuri, ela revela casualmente que ainda está classificada acima de 100 alunos. Querendo distraí-la, Minami procura por Tsubasa, apenas para perceber que ele já se foi. Ao mesmo tempo, ele entra no depósito da biblioteca onde Rina está esperando. Quando ela pergunta sobre seus resultados, ele faz uma pausa para causar impacto antes de dizer orgulhosamente que ficou em terceiro lugar, agradecendo a ela por todo o seu apoio.
Ele então pergunta sobre a pontuação dela e se desculpa se dar aulas particulares a ele a derrubou, mas ela garante que ainda está no topo da escola. Com seu objetivo alcançado, Rina lembra sobre o acordo deles e diz que está animada para o encontro deles. Naquele sábado, Mai vai ao quarto de Minami para perguntar se ela quer alguma coisa do shopping, mas Minami permanece carrancuda, ainda fingindo que sua pontuação baixa foi inesperada. Em outro lugar, Tsubasa diz à sua avó que vai sair com um amigo. Saindo, ele percebe que chegou um pouco mais cedo apenas para ver Rina, que está tão bonita que ele mal consegue acreditar. Ela explica que também chegou cedo porque estava muito animada. Assim que Tsubasa supera o choque de estar com ela de perto, eles saem juntos. Mas enquanto caminham, Mai os vê e envia silenciosamente uma mensagem para Minami. Percebendo o olhar intenso de Tsubasa, Rina pergunta se sua maquiagem está ruim, mas ele rapidamente diz a ela que ela nunca esteve melhor, especialmente em um kimono. Corando com o elogio, ela pergunta se ele já escolheu algum lugar para o passeio deles. Envergonhado, ele admite que não planejou nada, pois mal conhece Hokkaido. Rina ri e diz que não se importa para onde eles vão, contanto que esteja com ele. Enquanto seu cérebro congela com a beleza dela, Minami lê a mensagem que sua mãe enviou. Mais tarde no shopping, Sayuri se encontra com Minami, que aponta os pombinhos, mas finge estar interessada apenas no kimono de Rina. Sayuri pergunta se ela não percebeu que eles estão claramente em um encontro. Minami mostra a ela a mensagem de Mai e explica que só veio para ver como Rina era fora do uniforme escolar. Quando Sayuri pergunta por que ela a arrastou junto, Minami diz que pensou que ela também estaria curiosa. Sayuri admite que está um pouco, então Minami a puxa para continuar seguindo. No fliperama, Rina vê um urso de pelúcia que sempre quis e conta para Tsubasa. Ele se oferece para ganhá-lo para ela, mas depois de falhar várias vezes, Sayuri fica irritada e quer tentar ela mesma. Minami a impede e, eventualmente, Tsubasa consegue ganhar algo, mas é apenas um ursinho de pelúcia minúsculo. Ainda assim, Rina o agradece calorosamente, dizendo que vai valorizá-lo por causa do esforço que ele fez. Hipnotizado por sua bondade e beleza, Tsubasa cora, enquanto Minami sussurra para Sayuri que sempre admirou como ele se esforça para fazer as pessoas felizes, mesmo sendo novo na vida em Hokkaido. Percebendo que quase revelou demais, Minami rapidamente muda de assunto, mas percebe que Sayuri está ocupada tentando limpar as máquinas de fliperama. Quando as garotas finalmente se viram, Tsubasa e Rina já estão indo para o cinema. Sayuri atrasa a perseguição delas para comprar sacolas para todos os seus prêmios, até dando uma para Minami como um pedido de desculpas por diminuí-las. Como perderam o par de vista, as garotas decidem assistir a um filme elas mesmas. Enquanto isso, Tsubasa e Rina se acomodam em seus assentos e são atraídos pela história de uma mulher, que passa anos escalando a hierarquia corporativa antes de finalmente ser reconhecida por seu trabalho. No meio do filme, Rina começa a chorar. Depois eles se sentam em uma mesa, e Tsubasa gentilmente pergunta se ela sempre chora durante os filmes. Rina explica que a personagem principal a lembra de sua própria vida, trabalhando incansavelmente para ser a melhor, só para que as pessoas a reconheçam. Ela admite que isso a faz se perguntar se sua vida tem algum valor sem suas conquistas. Tsubasa diz a ela que muitas pessoas provavelmente a admiram não apenas por sua aparência, mas como motivação para trabalhar mais também. Surpresa, Rina diz que nunca pensou que as pessoas a viam dessa forma, presumindo que todos se importavam apenas com sua aparência. Mas ele insiste que seu esforço e disciplina definitivamente ganham respeito, mesmo que outros sejam tímidos demais para dizer em voz alta. Depois que Rina menciona o quão semelhantes eles parecem, ela de repente pergunta a Tsubasa se ele tem uma namorada. Aproximadamente na mesma hora, Minami e Sayuri terminam seu próprio filme e descem a escada rolante, onde Minami vê os pombinhos. Tsubasa admite a Rina que ainda está solteiro, então ela pergunta se ele alguma vez se sente sozinho, porque nenhuma pessoa normal se mudaria voluntariamente para uma zona rural congelada, e ficaria feliz sem uma garota ao seu lado. Ele explica que ter Minami e Sayuri por perto tornou a vida em Hokkaido muito melhor do que o que ele deixou para trás em Tóquio. Enquanto os dois ouvem secretamente, ele acrescenta que conhecer Rina também tem sido um destaque, então pergunta se ela gostaria de sair com as garotas algum dia. Rina diz que sim, apenas para Minami e Sayuri saírem do esconderijo e dizerem que todos podem começar a sair agora. Chocado, Tsubasa pergunta se elas ouviram tudo, mas Minami insiste que só pegaram Rina concordando em ser amiga. Quando Rina pergunta quem são elas, Tsubasa as apresenta, embora Minami o repreenda por não descrever o quão importantes elas realmente são. Observando a troca deles, Rina percebe o quão próximos todos eles parecem. É quando Minami, fangirling com força, pergunta se pode segurar a mão de Rina. Assim que ela concorda, Minami enlouquece completamente e jura nunca mais lavar a mão, até que Sayuri diz para ela se acalmar. Vendo a dinâmica deles em primeira mão, Rina finalmente entende por que Tsubasa valoriza tanto a amizade deles. Um momento depois, Mai aparece, elogiando Tsubasa por conseguir se cercar de 3 garotas lindas de uma vez, então se oferece para pagar a todos um rosbife.
No restaurante, Minami dá a primeira mordida e age como se estivesse no céu. Sayori e Rina seguem, reagindo como se tivessem provado carne pela primeira vez. Querendo que Tsubasa experimente também, Mai prepara um prato para ele, e depois de uma mordida, seu amor por Hokkaido dispara para o céu. As garotas então se revezam brincando para ensiná-lo a comer corretamente, até que Mai ri que ele está basicamente em um encontro com as garotas mais atraentes da cidade. Tsubasa, como de costume, se faz de bobo. Então ela aponta que tanto Rina quanto Sayuri parecem deusas. Minami então adiciona seu próprio comentário, dizendo que Rina está em outro nível, especialmente porque ela mais uma vez ficou em primeiro lugar nos exames escolares. Sayuri a chama de sortuda, mas Minami argumenta rapidamente que não é sorte. Rina trabalhou incontáveis horas para construir tanto cérebro quanto beleza. Rina fica emocionada com o elogio, e quando Tsubasa a tranquiliza de que muitas pessoas reconhecem seu esforço, ela o agradece por lembrá-la. Mais tarde, quando eles estão saindo, Minami de repente pergunta a Tsubasa se ele está namorando Rina. Quando ele diz que não, ela diz para ele se preparar para um encontro adequado com ela na escola. Alguns dias depois, Sayuri percebe a energia incomumente alta de Minami, e Minami a lembra que o White Day é amanhã, o dia de retribuir os presentes do Dia dos Namorados. Sayuri dá de ombros, dizendo que ninguém leva isso a sério, mas então eles veem Tsubasa subindo as escadas. Minami o provoca, mas ele admite que tem pensado muito sobre isso. Pouco antes de entrar na aula, Matsuo o puxa de lado, dizendo que está desesperado para consertar as coisas com Minami após a briga deles no Dia dos Namorados. Ele também confessa que Sayuri o ameaçou naquela tarde, o que quase lhe deu um ataque cardíaco. Tsubasa diz para ele não se preocupar. Já que Sayuri provavelmente já superou isso, ele aconselha Matsuo a apenas pedir desculpas a Minami, já que isso sozinho poderia consertar as coisas, e talvez até convencer Sayuri de que ele não é o idiota total que ela pensa que ele é. Grato pelo conselho, Matsuo sai correndo para começar a planejar seu pedido de desculpas. Mais tarde naquele dia, Tsubasa pede a sua avó para ajudá-lo a fazer um de seus lanches favoritos da infância. Quando ela questiona por que ele está se esforçando tanto no White Day, ele explica que é a chance perfeita de fazer as pessoas de quem ele gosta sorrirem. Na tarde seguinte, Matsuo finalmente consegue Minami sozinha e se desculpa com tudo o que tem, entregando a ela uma caixa de torta, enquanto pergunta se eles ainda podem ser amigos. Minami aceita sem hesitação, até admitindo que já havia esquecido o incidente. Naquele momento, Tsubasa aparece com Sayuri, dizendo que estavam de prontidão caso as coisas corressem mal. Irritada, Minami o bate por arruinar o momento. Sayuri também escolhe perdoar Matsuo, e ele oferece a ela uma torta também, enquanto Tsubasa compartilha alguns de seus biscoitos de arroz caseiros. Algumas horas depois, de volta para casa, ele agradece a sua avó por sua ajuda, dizendo que todos adoraram a guloseima, e pede a receita para que possa enviá-la para Minami. Momentos após enviar, ele recebe uma mensagem de Matsuo perguntando se ele quer ir pescar no fim de semana, pensando que seria uma boa chance de experimentar algo novo. Tsubasa concorda. Naquele fim de semana, Matsuo e seu pai o levam para um local de pesca conhecido. Depois de se separarem, Matsuo explica a cultura da pesca em Hokkaido para ajudar Tsubasa a entender. De repente, Minami aparece, dizendo que seu pai sempre leva a família para pescar sempre que tem tempo. Nervosamente, Tsubasa se pergunta se finalmente chegou a hora de conhecer o pai dela, mas Minami diz que eles já desistiram e voltaram para o carro depois de horas sem sorte. Quando Matsuo pergunta se ela quer se juntar a eles, Tsubasa concorda rapidamente, e ela ajuda Matsuo a montar enquanto ele observa do lado. Matsuo promete confiantemente que eles estarão festejando com peixe frito em breve. Mas depois de mais de uma hora de espera, ambos os meninos ficam inquietos enquanto Minami rola no telefone. Quando ela sugere que eles podem ter escolhido um lugar ruim, Matsuo decide verificar seu pai e procurar um lugar melhor. Sozinhos, Tsubasa pergunta nervosamente se ela está entediada, mas Minami diz que não se importa. Apontando que já faz um tempo que eles tiveram tempo sozinhos, Tsubasa de repente percebe que ainda não se acostumou com o quão deslumbrante ela está. Ela então desliza sua cadeira para mais perto e mostra a ele um vídeo de tutorial de maquiagem. Fingindo entender, ele diz a ela que sempre admirou o quão bem ela faz sua maquiagem. Surpresa, ela pergunta se ele presta tanta atenção, mas ele nega, dizendo que simplesmente respeita o quão dedicada ela é. Isso a faz corar, e ela admite que seu sonho é estudar maquiagem no exterior, para que possa ajudar as pessoas a se sentirem bonitas em todos os lugares. Impressionado, Tsubasa elogia sua ambição, e ela o provoca perguntando se ele usa algum produto para a pele. Inclinando-se, ela examina seu rosto de perto antes de perguntar se pode tentar fazer sua maquiagem. Ele tenta recuar, mas ela o agarra e aplica protetor labial, segurando-o firme. Preso no momento, ele se convence de que é praticamente um primeiro beijo até que Matsuo de repente retorne, animado para anunciar que encontrou um novo local cheio de peixes. Não muito depois, eles conseguem fisgar um bom número de peixes e fritá-los rapidamente. Tsubasa dá sua primeira mordida e sente como se tivesse entrado em outro mundo, enquanto Matsuo traz alguns lanches caseiros para tornar a refeição ainda melhor.
No dia seguinte, Tsubasa acaba acamado, pois a exposição interminável à neve finalmente cobra seu preço. Sayuri envia uma mensagem para ele para saber como ele está e depois que ele promete jogar com ela quando estiver melhor, sua avó entra com uma tigela de mingau. Ela também menciona que Rina havia parado mais cedo, voltando correndo para casa, apenas para trazer a ele uma garrafa de água depois de saber que ele estava doente. Depois de se certificar de que ele ficará bem, ela sai para fazer compras. Sozinho, Tsubasa começa a se sentir solitário até que Minami entra, explicando que sua avó pediu a ela para ficar de olho nele, tentando não se irritar com o quão bem ela está. Ele procura uma distração, mas Minami de repente se inclina para verificar sua temperatura com a testa dela. Ela então entrega a ele uma bala de menta, dizendo que pode facilitar sua respiração. Quando funciona, ela pede desculpas por possivelmente ser a razão pela qual ele ficou doente, culpando todo o tempo que ela o fez pescar, antes de acrescentar que está pronta para fazer qualquer coisa que ele precise. Sobrecarregado, Tsubasa desaba de volta na cama. Ela o cobre e pergunta se há mais alguma coisa que ele queira. Meio adormecido, ele agarra o braço dela e sussurra que quer que ela fique. Então, ela segura a mão dele até que ele adormeça. Pela manhã, sua febre sumiu. Ele envia uma mensagem para Minami para agradecê-la por cuidar dele e pergunta se algo aconteceu enquanto ele estava dormindo, já que ele não se lembra de muita coisa. Ela diz que não, mas lembra em particular o rosto pacífico dele dormindo e deseja que o momento pudesse ter durado mais. Quando a nova semana começa, o inverno finalmente termina, e Tsubasa pode realmente ver a estrada claramente pela primeira vez desde que se mudou para Hokkaido. A caminho da escola, ele fica surpreso ao encontrar Minami esperando no cruzamento. Percebendo que ela veio até aqui só por ele cora quando ela corre, agarra seu braço e o chama de idiota por fazê-la ficar no frio. Quando ele pergunta por que ela não o avisou, ela admite que foi de propósito para surpreendê-lo, e verifica se ele ainda está se sentindo doente. Ele diz a ela que sua avó o forçou a descansar cedo todas as noites para garantir que ele se recuperasse. Minami diz, isso é o melhor, então timidamente admite que ela só queria mais tempo com ele, fazendo seu coração disparar, o que ela percebe imediatamente. Nervoso, ele muda de assunto para o clima, mencionando que as cerejeiras devem estar florescendo em Tóquio agora. Eles começam a se perguntar quando as flores florescerão em Hokkaido, até que Tsubasa levanta como eles logo serão realocados para novas classes. O humor de Minami cai quando ela explica um boato de que a escola separa alunos inteligentes de alunos mais fracos, e que ela está com medo de que ele possa se afastar se eles se separarem. Ela admite que essa é a verdadeira razão pela qual ela saiu mais cedo para caminhar com ele, querendo tranquilizá-la. Tsubasa promete visitar não importa o que aconteça, o que eleva seu ânimo o suficiente para ela começar a provocá-lo durante todo o caminho para a escola. Quando eles verificam a nova lista de assentos, ambos ficam aliviados ao verem que ainda estão na mesma classe, e a felicidade de Minami aumenta quando Sayuri se junta a eles também. Tsubasa também vê Rina por perto e Matsu aparece animado para passar mais um ano juntos com todos eles. No corredor, Sayuri conta a Tsubasa sobre um novo jogo, e quando Matsu comenta que ele também joga, eles iniciam uma conversa completa enquanto Minami observa em silêncio por trás. Quando todos se acomodam em seus assentos, uma nova professora chamada Misa se apresenta e anuncia que eles precisam escolher um presidente de classe. Sem hesitação, Matsu indica Tsubasa, e ambas as meninas o apoiam imediatamente. Depois de explicar por que Tsubasa seria perfeito para o cargo e verificar se ele está bem com isso, Misa o nomeia oficialmente como o novo presidente de classe. Quando Misa pergunta se alguém quer ser vice-presidente, Minami imediatamente levanta a mão. Sem mais ninguém se voluntariando, ela recebe o cargo, e Miso traz ela e Tsubasa para a frente para oficializar. Naquela noite, Tsubasa entra em uma chamada com Sayuri para outra aula de jogos, mencionando como ele estava esperando a chance de finalmente usar seu console. Surpresa, ela pergunta se ele sempre teve um. Ele explica que só economizou nas últimas semanas para comprá-lo. Sentindo-se culpada, Sayuri pede desculpas por pressioná-lo, dizendo que pensou que todos geralmente tinham um em casa. Ele garante a ela que está tudo bem, acrescentando que ele tenta coisas novas porque é a única maneira de realmente experimentar a vida. Eles fazem login, e Sayuri orgulhosamente mostra a ele a mansão que ela tem construído há semanas. Ela admite que ele é a primeira pessoa com quem ela compartilhou isso, querendo retribuir o gesto. Tsubasa mostra a ela sua pequena cabana inicial, brincando que pode levar uma eternidade para alcançar o nível dela. Em vez disso, ela se oferece para ajudá-lo a alcançá-la rapidamente, levando-o até uma montanha onde eles passam horas reunindo recursos e construindo juntos. Eventualmente, ela sugere fazer uma pausa, e Tsubasa agradece a ela, chamando-a de incrível por sua habilidade e conhecimento. Sayuri dispensa isso, dizendo que não há nada de impressionante em ficar colado em telas. Ela até aponta que se sente a mais chata do grupo afinal. Até Matsu teve a coragem de indicar Tsubasa como presidente de classe. Antes que ela possa continuar a se menosprezar, Tsubasa interrompe, lembrando-a de que ela cresceu muito desde que se conheceram. Percebendo que a mudança veio por causa dele, ela quase deixa escapar, mas para quando o projeto dele de repente termina, escolhendo guardar para si mesma. No dia seguinte, depois das aulas, Tsubasa e Minami ficam até tarde para organizar pilhas de impressos. Os corredores vazios o assustam, mas Minami provoca que eles podem tecnicamente fazer o que quiserem.
Em vez de interpretar mal, ele a agradece por se tornar vice-presidente, admitindo que ficou surpreso com a decisão dela. Curiosa, ela pergunta se as pessoas realmente pensam que ela não consegue lidar com isso. Ele esclarece que não é algo que ela normalmente faz. Minami então admite que aceitou o papel para ficar mais perto dele. Quando ele tenta descartar como uma piada, ela se aproxima e insiste que está falando sério. Naquele exato momento, Misa aparece para verificar como eles estão. Eles entregam o trabalho finalizado e ela os agradece por serem confiáveis antes de sair novamente. Enquanto os dois saem, Tsubasa percebe que o humor de Minami muda repentinamente. Antes que ele possa perguntar, ela levanta a semana de ouro que se aproxima e diz para ele manter um dia inteiro livre, porque ela tem algo importante para compartilhar com ele. Alguns dias depois, Minami acorda cedo para fazer cuidadosamente sua maquiagem, enquanto Tsubasa vai para a estação de trem onde ela disse para ele esperar. Logo depois, Mai leva Minami até lá, lembrando-a de ligar se algo acontecer e elogiando o quão bonita ela está. Quando Minami finalmente chega, pede desculpas por fazê-lo vir tão cedo, mas ele diz que está tudo bem, já que ele não conseguiu dormir de qualquer maneira. Curioso, ele pergunta para onde exatamente eles estão indo, já que ela nunca disse a ele. Sorrindo, ela diz que é uma surpresa, mas admite que a viagem levará algumas horas. Vendo sua reação de choque, ela promete que o tempo passará voando se eles conversarem ao longo do caminho. Mas apenas alguns minutos após o início da viagem, Tsubasa tenta apontar alguns cavalos, apenas para notar que ela já está dormindo profundamente. Isso lembra de quando ele visitou o lugar dela pela primeira vez e teve que terminar o filme sozinho porque ela desmaiou. Deixado para apreciar a vista do campo, ele olha para trás para ela no momento em que a luz do sol atinge seu rosto, fazendo-o deixar escapar que ela é a coisa mais bonita que ele já viu. Percebendo o que ele disse em voz alta, ele entra em pânico e tenta retirar, mas ela diz para ele não se preocupar quando eles chegam em sua parada. Minami explica que eles precisarão pegar um ônibus para o destino principal, mas sugere fazer um desvio primeiro. Eles alugam bicicletas e ela acelera pelo caminho com Tsubasa, seguindo atrás e tentando não encarar muito. Eventualmente, eles param em uma pequena loja, onde desfrutam de pães doces de feijão que tem um sabor celestial. Enquanto Tsubasa come, Minami o encara por um longo momento pensando que ele derramou algo em si mesmo. Ele pergunta se há alguma bagunça, mas ela admite que apenas gosta de como ele parece feliz ao comer. Envergonhado, ele se vira, mas ela insiste que ele a encare novamente. Querendo corresponder à honestidade dela, ele diz que as refeições sempre parecem melhores sempre que ela está por perto, sorrindo. Ela aceita o elogio e até se oferece para alimentá-lo ela mesma, já que ele parece gostar tanto de comer com ela. Um pouco mais tarde, eles entram em uma loja e Minami pede a opinião dele sobre qual grampo de cabelo combina melhor com ela. Depois que ele escolhe um, ela corre para comprá-lo, enquanto Tsubasa fica curioso sobre uma pulseira em exibição. Não muito depois, Minami se aproxima sorrateiramente, cobre seus olhos e o leva para um parque cheio de cerejeiras em flor. Ela não percebe isso. No processo, ela está pressionando perto o suficiente para fazê-lo congelar. Quando ela descobre seus olhos, ele pensa por um momento que entrou no paraíso. Minami explica, é apenas um parque de flores, e o lembra de como ele uma vez disse que realmente queria vê-las. Sobrecarregado, Tsubasa se vira, e Minami se pergunta se o rosa infinito é demais, mas ele enxuga suas lágrimas e admite que nunca imaginou ver algo tão bonito em Hokkaido. Ouvindo isso, ela o puxa para mais fundo no parque para que eles possam admirá-lo juntos. Eles sobem para um lugar alto e tiram fotos enquanto ele continua falando sobre o quão incrível parece. Nanami admite que só o viu uma vez antes com sua família anos atrás e não percebeu o quão incrível era na época. Ela brinca que vê-lo agora, com um pouco mais de capacidade cerebral, o faz parecer melhor, e Tsubasa se pergunta como suas visões do lugar podem mudar no futuro. Ele acrescenta que provavelmente parecerá mais velho e desgastado, enquanto ela só ficará mais deslumbrante. Enquanto eles riem, Minami percebe um casal posando para fotos e decide que eles também deveriam tirar uma juntos. O casal de idosos luta por um tempo com a câmera, mas eventualmente consegue capturar uma foto perfeita deles. Naquele momento, Minami percebe um santuário próximo e arrasta Tsubasa para cima dos degraus para dar uma olhada mais de perto. Ela explica que o santuário é popular entre as mulheres locais porque elas oram lá por bênçãos para suas famílias futuras. Ver o rosto de Tsubasa ficar vermelho com a menção de fabricantes de bebês só a faz provocá-lo mais. Ela até pergunta se ele voltaria com ela anos depois para receber bênçãos especiais, o que só aprofunda seu constrangimento. Enquanto ela o empurra para subir mais e oferecer suas orações, Tsubasa começa a se perguntar que tipo de relacionamento eles realmente terão se conseguirem permanecer conectados por muitos anos. Enquanto isso, Rina acaba de terminar uma pequena sessão de estudo. Olhando para o pequeno urso de pelúcia que Tsubasa ganhou para ela, ela sorri e se pergunta o que ele está fazendo naquele momento. Depois de passar algum tempo brincando com seu cachorro, ela ouve a campainha tocar. Quando ela atende, o vizinho entrega o boletim comunitário. Rina decide usar isso como desculpa para passar na casa de Tsubasa, mas em vez dele, ela é recebida por Ozora, seu pai, que explica que Tsubasa ainda não está em casa. De volta ao parque, Minami vê um grupo de pessoas andando de kart e pergunta a Tsubasa se ele quer tentar. Sua reação confusa a faz perceber que ele nunca fez isso antes. Depois de pegar alguns lanches, ela mostra suas habilidades de Velozes e Furiosos enquanto ele dirige como uma vovó em treinamento.
Eles passam o resto do dia experimentando todas as atividades que conseguem encontrar até que finalmente se acomodem com o sorvete. Enquanto Minami se entusiasma com o quão bom é o sabor, Tsubasa tira uma foto sorrateiramente e fica chocado ao ver que ela parece perfeita em todas as fotos. Quando ela pede a foto, ele tenta enviá-la, apenas para perceber que ela já fez de sua selfie sua foto de perfil. Seu cérebro instantaneamente entra em modo de pânico, mas ele se convence de que ela está apenas brincando com ele como de costume. Tentando se acalmar, ele puxa uma pequena sacola que estava segurando o dia todo e entrega a ela a pulseira dentro. Minami o faz colocar em seu pulso e então o encara com uma seriedade que ele não consegue suportar. Quando ela pergunta se ele sabe o que as pessoas provavelmente pensam quando veem os dois juntos, ele deixa escapar que provavelmente apenas os veem como amigos próximos. Seu sorriso forçado diz a ele instantaneamente que ele estragou tudo. Percebendo seu erro, ele se prepara para confessar como realmente se sente apenas para ela de repente soltar a bomba de que ela estará deixando Hokkaido em uma semana para estudar no exterior. A notícia o esmaga, mas Minami explica que conhecê-lo deu a ela a motivação para levar seu sonho a sério, e ela simplesmente não conseguiu encontrar o momento certo para contar a ele antes. Enquanto ela o agradece novamente, Tsubasa não consegue mais se conter e a puxa para um abraço. Quando ela se afasta, ela fica chocada ao vê-lo chorando, o que só faz seus próprios olhos encherem de água. Antes que eles possam dizer mais nada, um trabalhador diz a eles que o parque está fechando. Pega o último ônibus, mas Minami descobre que não há mais viagens porque ela estava olhando para a programação da semana em vez da de feriado. Abandonada, ela liga para Mai enquanto Tsubasa contata o pai. Após verificar a distância, Ozora sugere que passem a noite num hotel de um amigo, deixando Tsubasa sem palavras. Minami fica tão surpresa quanto, mas eventualmente concorda e os dois acabam por fazer o check-in num quarto juntos. Para descontrair, ela brinca sobre como antes gozavam com a ideia de uma noite de pijama. E agora, de alguma forma, está mesmo a acontecer. Tsubasa lembra a Minami que devem jantar antes que todos os restaurantes da cidade fechem. Então eles saem e destroem um buffet à discrição cortesia da carteira sem fundo de Ozora. No caminho de volta para o quarto de hotel, Minami pergunta se pode ser a primeira a tomar banho. É então que Tsubasa finalmente percebe o quão perigosa é realmente essa situação. Enquanto ela está na casa de banho, ele anda de um lado para o outro tentando acalmar o cérebro, mas claro, a sua imaginação corre solta. Para se distrair, ele liga a TV, apenas para dar num programa sobre o mesmo parque que tinham acabado de visitar. Isso o lembra de que falta pouco mais de uma semana para ela partir, e esse pensamento o impede de relaxar. Quando Minami finalmente sai, encontra-o já a dormir profundamente na cama. Sorrindo suavemente, ela se abaixa ao lado dele e demora um momento, quase como se quisesse memorizar seu rosto por completo. Depois de hesitar, ela se inclina e lhe dá um beijo leve, antes de Chico recolher as suas coisas e deixar um pequeno bilhete para ele encontrar mais tarde. Passam-se alguns dias, e num café, Sayuri espera que Tsubasa entre online para a sua habitual sessão de jogos. Enquanto tenta descobrir por que ele não entrou, ela encontra uma velha conhecida chamada Asuka, que está com uma rapariga chamada Hina. Depois de se sentarem juntas, Asuka tenta envolver Sayuri em planos, mas ela continua a recusar tudo, a menos que envolva videojogos. Quando Hina pergunta brincando se ela já tem alguém especial com quem prefere passar o tempo, Asuka provoca e Sayuri fica toda atrapalhada até ver Minami a passar com uma mala de viagem. Entretanto, Rina visita a casa de Tsubasa para partilhar alguns dumplings que sobraram, mas Ozora explica que o filho não sai do quarto há dias. De volta ao café, Minami finalmente desabafa com Sayuri sobre o que está a acontecer e Sayuri fica chateada por ela não ter contado a Tsubasa antes. Depois de Minami partilhar a história sobre o encontro no parque, Sayuri admite que nunca imaginou que Minami seria a pessoa a deixar Hokkaido, especialmente porque ela sempre pareceu tão apaixonada pelo estilo de vida de lá. Minami concorda, dizendo que cada momento que passou com eles foi inesquecível, mas ver todos a perseguir as suas próprias paixões fê-la perceber que também queria perseguir a sua. Embora sempre tenha desempenhado o papel da rapariga despreocupada e chamativa, no fundo ela quer estudar maquiagem a sério e construir algo significativo com isso, talvez até se tornar alguém que os outros admirem. Ao ver Maya atravessar a rua, Minami decide que está na hora de ir. Antes de partir, ela diz a Sayuri para se concentrar nos amigos que vieram vê-la hoje. Sayuri, embora triste, deseja-lhe uma boa viagem e observa Minami a afastar-se. Depois de enviar uma mensagem a Tsubasa dizendo que Minami estava a caminho do aeroporto, Sayuri finalmente desligou o jogo pela primeira vez e deixou-se ser arrastada para o karaoke com Asuka e Hina. De volta à casa, Tsubasa levantou-se do chão. Ainda assombrado pela manhã, ele acordou no quarto de hotel apenas para encontrar o bilhete de desculpas de Minami. Ele tinha passado os últimos dias a evitá-la, convencendo-se de que era mais fácil assim. Mas quando o gancho de cabelo esquecido caiu da sua mala, ele acordou. Com o coração a palpitar, ele correu até Ozora e implorou por uma boleia. Inicialmente, Ozora recusou, lembrando-o da sua agenda de reuniões preenchida.
Mas quando Tsubasa deixou escapar que tinha de chegar ao aeroporto, aconteça o que acontecer. O pai suspirou, ligou para o assistente para adiar a reunião e acelerou na estrada como um motorista de fuga. Entretanto, no aeroporto, Mai tentava animar Minami a tagarelar sobre todas as compras que fariam quando aterrassem. Mas Minami estava colada ao telemóvel, à espera de uma chamada que nunca chegou. Quando o aviso de embarque ecoou pelo terminal, Mai disse à filha para esperar no portão enquanto ela corria para a casa de banho. Minami arrastou os pés em direção ao portão, aceitando silenciosamente que Tsubasa não ia aparecer. Então, assim que chegou à entrada, uma voz familiar chamou o seu nome. Ela virou-se e viu Tsubasa a correr, sem fôlego. Antes de colocar o gancho de cabelo na mão dela, Minami agradeceu-lhe suavemente e perguntou se era só para isso que ele tinha vindo. Ele abriu a boca, pronto para finalmente confessar, mas ela interrompeu-o rapidamente, com as bochechas a arder enquanto lutava para esconder os seus sentimentos. Engolindo as suas palavras, Tsubasa disse, em vez disso, que guardaria cada memória que tinham criado, mesmo que levasse anos até se verem novamente. Foi então que Minami revelou a reviravolta. O seu programa no estrangeiro duraria apenas 2 semanas. Tsubasa literalmente caiu de joelhos no meio do aeroporto, enquanto Minami ria, e explicava que ainda era importante, já que ela nunca tinha estado longe de Hokkaido por tanto tempo. Ela prometeu voltar com uma transformação e histórias para lhe contar. Depois de um último olhar, ela dirigiu-se para o portão de embarque. Tsubasa ficou para trás com Ozora, agarrando o gancho de cabelo com força na palma da mão enquanto via o avião dela a descolar. 2 semanas depois, Sayuri mencionou um grande evento de jogos e perguntou se Tsubasa queria dar uma olhada. Enquanto conversavam, ela viu o copo de frango frito na secretária dele e provocou-o, perguntando se Kanade realmente aprovava o seu novo almoço saudável. Tsubasa desconversou, dizendo que não era nada demais, e sentou-se no momento em que Mizu começou a chamada. Quando o nome dele foi chamado, ele respondeu meio adormecido, mas no momento em que Minami entrou na sala, toda a turma se iluminou para recebê-la de volta. Tsubasa mostrou-lhe orgulhosamente o copo de frango como se fosse um tesouro lendário, e Minami pegou imediatamente num pedaço, agradecendo-lhe antes de lhe dar um de volta sorrateiramente. A turma desatou as gargalhadas até que Misa interrompeu, lembrando-os de que era um pouco cedo demais para começarem a agir como passarinhos apaixonados. Depois de lhes lançar um olhar severo e regressar à frente, os 2 idiotas continuaram com seu flerte divertido como se nada tivesse acontecido. E agora, todos se perguntam se Tsubasa finalmente vai ter coragem e confessar a Minami. Ou Tsubasa amaria outro vilão? E é tudo para este vídeo, pessoal. Assista ao seguinte vídeo e eu o encontrarei no próximo.